Um homem chamado Robert, francês, em 1553 ele divide a Bíblia em capítulos, e em 1555 ele divide em versículos. Para quem lê a Bíblia isso foi bom demais da conta. Por quê? Imagina que antes falar da Bíblia era como falar do Brasil inteiro. Falar de um livro é como falar da cidade. Aí falar do capítulo e versículo é como falar o nome da rua e o número da casa. Imagina o Alex, ele trabalha no Correios, né? Imagina você ter uma entrega, para onde? Araranguá. Quando você lê Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, a Bíblia diz que chegando à tarde traziam-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a sua palavra expulsava os demônios e curava os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Então nunca você vai ver uma citação no Novo Testamento de capítulo e versículo do Velho Testamento, porque ainda não existia. Isso passou a existir faz pouco mais de 500 anos. Mas é interessante que quando você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o capítulo 3, versículo 16, eles se completam, eles se fecham. Tanto Gênesis 3 e 16, que eu vou citar, como Apocalipse 3 e 16, que eu não vou citar na mensagem, mas fala daqueles que são mornos, que não são frios nem quentes, Apocalipse 3 e 16, você vê a Bíblia se fechando. Mas já que citaram então João 3,16, vamos ler. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Senhor, nós oramos neste momento agradecendo o privilégio de estar na tua casa, na tua presença. Sempre que o Senhor está num lugar, alguma coisa acontece. Tua presença nunca é neutra. Tua presença é poderosa. Tua presença é milagrosa. Tua presença, Senhor meu Deus, é constrangedora. Ficamos encabulados quando o Senhor está no ambiente. Tamanha é a sua santidade, tamanho é o seu amor, tamanha é a sua graça, sua bondade, sua misericórdia. Senhor, nós saímos dos nossos lares nessa noite com um propósito de cultuar ao Senhor, de dar ao Senhor, de ofertar ao Senhor nossa adoração, mas também de receber do Senhor algo que precisamos. Eu não sei a área em que os teus filhos necessitam, não sei que áreas da vida deles esteja carente. O que eu sei é que sempre que alguém se reúne em tua presença, sempre que o Senhor está na presença dos homens, alguma coisa acontece. Nessa noite, aqueles que chegaram aqui desanimados, que saiam animados. Aqueles que chegaram aqui confundidos, que saiam, Senhor, daqui convictos do teu propósito. Aqueles que chegaram aqui enfermos, que saiam curados, que ao chegar em casa eles venham perceber que a dor sumiu, porque o Senhor curou. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor traga aos nossos corações nesta noite um grande avivamento, um grande quebrantamento. Nós nos quebrantamos em tua presença. Nós reconhecemos, Senhor, a tua grandeza. Nós reconhecemos a necessidade de ter um Deus todo-poderoso em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então fale comigo assim, 3 e 16. Você vai repetir isso na mensagem inteira e nunca mais vai esquecer. Vamos dissertar primeiro João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus odeia o mundo, porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, que é Jesus Cristo. Deus odeia as coisas do mundo, mas Ele ama todas as pessoas do mundo. Isso inclui eu e você. E isso já é um motivo, irmãos, para nós nos alegrarmos em sabermos que somos amados por Deus. Somos amados por Deus mesmo naqueles momentos em que nos encontramos fracos, não conseguimos orar, não conseguimos ler a Bíblia, não conseguimos vir na casa de oração, não conseguimos até mesmo vir no culto com a frequência que gostaríamos. Isso não altera o amor de Deus sobre nós e nem por nós. Por quê? Porque esse todo o mundo engloba eu e você. E este amor, irmão, é constrangedor. Paulo disse: o amor de Cristo me constrange. É como se Paulo estivesse dizendo: eu não tenho nada para oferecer para Ele, e Ele me ofereceu tudo, muito mais além daquilo que pedi e pensei. O amor dele é para todas as pessoas e é sem medida, é de tal maneira. Por isso então Ele amou, Ele demonstrou o seu amor por nós da única maneira aceita pela Bíblia,
que é como, pastor? Doando vida. Não existe amor sem doação. Não existe amor sem partilha. Não existe amor só de lábios. Por isso a Bíblia diz, João falou: filhinhos, não amemos de palavras. Não existe um amor apenas verbal. O amor precisa ser materializado, demonstrado. Por isso que 1 João no capítulo e versículo, olha como se fecha. Olha que coisa linda. Deus já sabia na sua presciência que esse texto cairia nesse capítulo e nesse versículo. E comecemos o amor nisso, que assim como Ele deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O que João está escrevendo aqui, e o mesmo João que escreve a primeira epístola, é o mesmo João que escreveu o Evangelho, no capítulo e versículo. Ou seja, o amor precisa ser demonstrado. Este é o único amor bíblico, é a única maneira bíblica de demonstrar amor. Ele demonstrou isso dando quem? O seu único filho. Para quê, pastor? Para que todo aquele que nele crer não pereça. Então o amor salvífico de Deus não faz acepção de pessoas. O amor salvífico de Deus não alcança só as pessoas que eu gosto, só as pessoas que eu admiro, só as pessoas que eu acho que não tem defeito, só as pessoas que eu acho que são santas. Não, o amor de Deus, ele engloba todas as pessoas, inclusive aquelas que nós não gostamos. Por isso que o céu terá muita surpresa. Nós chegaremos lá e pensaremos: não, se a irmã não veio, o que eu estou fazendo aqui? Se ela não conseguiu com toda a santidade que ela tinha. E aí você vai olhar para o lado e dizer: não acredito que aquele lá veio. Eu conheci algumas coisinhas que ele fazia. Você pode até conhecer algumas coisinhas que alguém faz, mas talvez você não conhece o nível de arrependimento dessas pessoas, o nível de perdão em que elas acessam através da confissão dos seus pecados. Então o amor salvífico de Deus alcança todas as pessoas sem acepção, mas são todas as pessoas que acreditam nele. Então se você está aqui nessa noite, irmão, é porque você acredita nele. Se você está aqui nessa noite, se você está aqui, é porque você foi trazido pela sua crença, pela sua fé. E isto é maravilhoso, isso deixa o diabo endemoniado, porque muitas vezes você vem sem força, mas o fato de você estar é porque você veio com fé. Muitas vezes você vem até sem expectativa num culto bom, numa mensagem boa, mas o fato de você estar aqui nessa noite é porque você tem fé. E Deus nunca vai desprezar um coração que acredita. Deus nunca vai desprezar um ambiente que acredita. Ambientes de fé são ambientes onde a manifestação do milagre de Deus acontece em nome de Jesus, amém? E aí ele diz: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então por seu amor, Deus supre as nossas necessidades na terra, até mesmo aquelas necessidades aparentemente mais bobas. A Elô, quando passou por essa casa, a esposa do Dinei, ela tinha uma frase que a princípio eu achei melosa, mas depois eu achei profética, e até hoje eu acho profética. Ela sempre que abria o culto de mulheres, ela dizia preciosas, Deus é Deus de detalhes. E isso é uma grande verdade. Deus é Deus de detalhes. Abre os seus olhos e preste atenção nos detalhes do agir de Deus na sua vida. Coisa que você nem falou, você só desejou, você só pensou. Quando você menos esperou, chegou na sua mão, de forma detalhada, irmão. Deus não faz tudo aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer, mas Deus é um Deus de detalhes e de surpresa. Então se prepare. Por quê? Porque Deus não apenas supre a nossa necessidade na terra, Deus também, irmão, garante a nossa eternidade no céu. Ainda que aqui na terra não esteja do jeito que você desenhou, do jeito que você projetou, do jeito que você sonhou, a eternidade está esperando eu e você. Nós passaremos a eternidade no céu de glória, onde aquilo que nós não temos na terra, que é o ouro, lá será asfalto para nós pisarmos com os nossos pés, porque Deus é o dono do ouro e da prata, em nome de Jesus. Gênesis capítulo e versículo, o que diz? Diz que quando Deus sentencia Eva, sentenciou Adão, sentenciou a serpente,
E agora ele sentencia Eva, porque quando nós cometemos um erro, irmãos, Deus nos perdoa quando há arrependimento. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa acesso, alcança a misericórdia de Deus. Deus nos perdoa, mas Deus não nos isenta da nossa colheita. Então, se você foi hominho para fazer, seja machinho para se responsabilizar, para se posicionar e encarar aquilo que você fez, sabendo que a vitória já é sua, mas você não será isento da sua colheita. Então a Bíblia diz então que Deus olha para Eva e diz o seguinte: e a mulher, Deus disse, o seu trabalho será muito duro em sua... Quem está comigo aqui, meu irmão? Será que está na tela esse texto? O seu trabalho será muito duro em sua gravidez. Quando a Bíblia fala da mulher, está falando da igreja. Quando fala de Eva, está falando da igreja, irmão. Quem colocou o homem de Eva na Eva foi o seu marido, e foi depois da queda. Mas ela trouxe morte, pastor. Mas o seu marido profetizou sobre a vida dela. Não interessa o que o seu marido é, o que a sua esposa é, o que eles fizeram, deixam de fazer. Profetize vitória, profetize bênção sobre a vida do seu cônjuge, sobre a vida da sua família. Deus disse então para Eva, Eva aqui representa quem? A igreja. Você vai ter trabalho para engravidar. É por isso, irmão, que é muito fácil fazer entretenimento, é muito fácil fazer movimento, é muito fácil fazer conferência, é muito fácil fazer qualquer movimentação. Mas quando o assunto é ganhar almas, quando o assunto é engravidar, nós simplesmente temos dificuldade. Então a igreja, em detrimento da queda, assim como Eva, vem experimentando um trabalho nada leve, que é o trabalho de gestação. Quem aqui já engravidou? Que mulher aqui já engravidou, além da Maria, que engravidou 15 vezes? Tem mais alguém aqui que já engravidou? A mulher sabe, irmão, o negócio é tão sério que ela vai lá, ela faz o exame, deu positivo, ela já sai com a mão aqui, já sai com a perna aberta, irmão. Não tem nem um girininho lá ainda no útero, mas ela já sai assim, né? Por quê? Porque gerar dói. Paulo disse, eu sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. Então eu estou falando isso para você entender, porque é tão difícil trabalhar com células, porque é tão difícil essa programação de gerar vidas, é tão desafiadora. Então a gravidez, ela tem o peso da gestação, mas ela também tem a alegria da realização. Toda mulher que já gerou sabe, quando ela pegou aquele bebê feio demais da conta, com cara de joelho de velho, sem dente, careca, todo ensanguentado, ela sabe que a alegria que ela sentiu, irmão, olha, só perde para uma coisa: ter um netinho de olho azul dormindo entre os avós. Aí, irmão, é over delivery. Então ele disse, olha, com dores darás à luz filhos. A igreja precisa buscar o prazer da intimidade. É muito bom vir aqui no domingo à noite e sentir a intimidade da presença. Eu gosto disso, eu sei que você também gosta. E o dia que você vem e não sente isso, você vai para casa com uma sensação de vazio. Mas nós não podemos fugir da dor da maternidade. Jesus nos dá a dor da responsabilidade, mas também nos dá o prazer da felicidade em gerar vidas. Quando eu vi o William entregando a sua vida a Jesus aqui no culto de homens, o William é um cara desse tamanho, irmão, forte demais, chorando aqui, recebendo Jesus, isso me alegrou demais. E aí no final do texto, Deus disse para Eva, olha, o seu desejo será dominar o seu marido. Será que tem alguma irmã aqui assim, além da minha? Deseja dominar o marido, o desejo é mandar. Eu quero que você entenda que isso aconteceu depois da queda, irmão. E isso trazido para a igreja é a mesma coisa. Nós temos desejo de mandar em Jesus. Temos ou não temos? Como é que a gente ora? Com uma listinha. Senhor, em primeiro lugar, eu quero que o Senhor faça isso. Agora eu quero que o Senhor faça aquilo outro. E agora eu quero que o Senhor faça aquilo outro. E a gente até cita uns versículos para Deus, caso ele esqueça dos versículos. Nós temos um desejo santo de querer as coisas do nosso jeito, nosso tempo. Isso aí já está lá na queda, irmão. Você tem desejo de mandar no seu marido, mas ele vai dominar você. E esse dominar aqui é servir. Amém? Será que eu posso ouvir um amém? Eu estou pregando para crente aqui, gente. Então a igreja tem uma inclinação natural a querer dominar Jesus, ou seja, em submissão.
Nós queremos até fazer, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Mas Jesus é um marido que domina, amém? Mas Ele também é um Senhor que provê, Ele é um Senhor que sustenta, Ele é um Senhor, Ele é um marido que dá ordem, tem que ser do jeito dEle, no tempo dEle. Mas Ele também é um marido que Ele provê todas as coisas. Diga para alguém do lado: não vai te faltar nada, irmão. Não te preocupe, não andeis solícitos pelo dia de amanhã, o que vestiremos, o que beberemos, o que calçaremos, porque os gentios buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe daquilo que você precisa. Ei, sua vida não saiu do controle de Deus. Deus é Deus de provisão, Deus é o Deus provedor, Deus é o Deus que quando Ele opera, meu irmão, ninguém impede. Então se prepara, acredite na promessa de Deus, em nome de Jesus, amém. Êxodo capítulo e versículo. Mas vocês têm dom de adivinhar, quer dizer, de revelação. Êxodo capítulo 3, versículo 16, está falando do povo que vai sair do Egito. Olha que texto interessante. Deus diz assim para Moisés: vai, ajunta os anciãos de Israel, vai, ajunta, e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu. Pastor, o que esse texto quer dizer? Esse texto significa que todo o processo de libertação de um povo começa com a visão dada por Deus a um líder que vai repassar para a liderança da igreja, para os anciãos. Processo de libertação. Irmãos, nós estamos em processo de libertação. Primeiro lugar, nós precisamos entender que precisamos nos libertar de nós mesmos. Segundo lugar, nós precisamos entender que precisamos nos libertar do passado, libertar dos bloqueios, dos traumas, parar de viver o passado. Isso começa com a visão de um líder que vai ser compartilhada com os demais líderes de um lugar. Deus diz: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. O que Deus está dizendo é: ei gente, olha só, talvez não tenha falado com vocês como vocês gostariam, mas entendam de uma coisa: ei, eu tenho visto o sofrimento de vocês no Egito, eu tenho visto a maneira como vocês têm sido tratados por Faraó, eu tenho contemplado a injustiça. A palavra Egito no hebraico quer dizer aquele que oprime. Deus está dizendo: eu tenho visto que você tem estado num lugar de opressão, num lugar de rejeição, no lugar onde as pessoas estão explorando você, no lugar de exploração. Eu tenho visto a pessoa que tem machucado você, eu tenho visto a pessoa que tem ignorado você, eu tenho visto a pessoa que tem deixado você, eu tenho visto a pessoa que tem rejeitado você. Eu estou vendo tudo, fica tranquilo. O fato de eu não estar falando com você o tempo todo sobre isso é porque eu acredito que você já é maduro. Então, irmãos, Deus sempre fala para nos deixar claro que está presente conosco e consciente de que tem visto a forma como as pessoas têm nos tratado. Deus tem visto, amém? Então diga para alguém do lado: não se ofenda, não ofenda e não se defenda. Diga: Deus tem visto, irmão, Deus tem visto. Não dê explicação para quem não está prestando atenção naquilo que você está falando. Não dê explicação para quem não está querendo prestar atenção no processo que você está passando. Não dê explicação para a pessoa que não está prestando atenção na construção que Deus está fazendo na sua vida, de dentro para fora. Às vezes o silêncio é a melhor resposta que você pode dar para pessoas que não estão nem aí de fato para você. Elas só estão avaliando você pelos seus resultados imediatos. Então, antes de você reclamar de coisas e pessoas que Deus afastou de você, não foi o diabo, irmão. A gente acha que todo mundo que chega Deus traz, todo mundo que vai o diabo leva. Não, irmão, às vezes é o contrário, e nós precisamos de discernimento. Então, antes de você reclamar, vamos ler todos juntos. Essa frase é linda demais. 1, 2, 3, vamos lá. Gente que você nem imagina tem falado coisas de você que você não sabe, mas Deus tem ouvido, Deus tem visto, irmão. Deus tem ouvido, e por isso Ele vai afastar você de coisas e pessoas, porque Ele tem ouvido gente que você nem imagina. Amém?
Então fecha os teus olhinhos, só quem tem olhos, fecha. Fecha um pouquinho, sim, levanta sua mão direita ao céu, diga assim, ó, Deus tem visto. Diga mais forte, igreja, vamos lá, Deus tem visto. Por isso eu sei que o meu processo no cativeiro está com os dias contados. Eu quero profetizar isso para a sua vida. O teu processo no cativeiro estão com os dias contados. O teu processo nessa prova estão com os dias contados. Os teus processos em que Deus tem submetido você tem prazo de validade, porque na hora certa, no tempo certo, Deus vai chegar com provisão. Será que você pode aplaudir ao nome do Senhor? Aleluia! Se Êxodo capítulo e versículo está falando de uma preparação para o povo que está saindo do Egito, Josué capítulo e versículo fala de um povo que está entrando na terra prometida. Porque não adianta sair do Egito, irmão, e morrer no deserto, não. Ei, o propósito de Deus, a proposta de Deus, o projeto de Deus é tirar você do Egito e só largar você na terra prometida, na Canaã celestial, meu irmão. Josué capítulo de número 3, versículo 16 diz: e o rio deixou de correr. Então as águas do rio Jordão, que estavam impedindo o povo de entrar na terra prometida, elas pararam, meu irmão. O rio parou. Existem coisas que estão incomodando você, que eu profetizo, vai parar em nome de Jesus, para você acessar a terra prometida, para você acessar a sua Canaã. A Bíblia diz então, o rio deixou de correr, e depois diz, o rio secou. Irmão, quando você lê o livro de Josué, capítulo 2, eu não vou dizer o versículo porque eu só quero ficar no 3,16, mas é o versículo 10. Quando você lê o livro de Josué, meu irmão, você vê que Deus secou um mar para o povo sair do Egito. Agora, meu irmão, Deus está abrindo um rio para o povo entrar na terra prometida. Sabe o que Deus está nos ensinando, Antônio? O que Deus está nos ensinando é que o que Deus vai fazer agora, irmão, é muito menor do que Ele já fez. Você não entendeu? Você acha que a luta que você está passando é muito grande. Você acha que essa doença aí é muito grande. Você acha que essa crise é muito grande. Por quê? Porque você esqueceu de que o que Ele fez por você foi muito maior. Ele deu o seu filho. Ele deu a maior demonstração de amor. Ele já abriu o mar para você sair do Egito, para você sair do mundo e vir para a igreja. O rio Jordão é um dos rios maiores do mundo, tem 250 quilômetros, mas o Mar Vermelho tem 2.250 quilômetros, ou seja, 2.000 quilômetros a mais. É Deus dizendo, ei, aquilo que eu já fiz é muito maior do que aquilo que eu vou fazer. Deus está dizendo, você só tem que olhar para o que eu já fiz. Olhe para onde Deus tirou você, irmão. Olhe então de onde Deus tirou você, né, Moacir? Olhe de onde Deus libertou você. Você gostava do mundo, você achou que nunca ia conseguir libertar do mundo. Olha o que Deus fez na sua vida. Querido, muitas vezes eu fico olhando o que Deus já fez na minha vida. E eu poderia aqui, meu irmão, ficar aqui 20 minutos só dando testemunho para você. Mas eu não quero falar sobre mim, eu quero falar sobre Deus. Deus já abriu o mar, então esse riozinho aí que está na sua frente, fica tranquilo. A Bíblia diz que Deus disse, quando o sacerdote colocar o pé na beira do rio, eu vou abrir. O milagre de Deus é como porta automática. Alguém já passou na porta automática? Já passou? Enquanto você está longe, ela se mantém. Opa, quem está comigo aqui, irmão? Será que eu estou pregando para crente? Enquanto você está longe da porta, ela está. Mas na medida que você vai se aproximando, ela vai se abrindo, meu irmão. Será que você entendeu essa palavra no seu espírito nessa noite? Aleluia. Só caminhe em direção dessa porta que está fechada, Júnior. Só caminhe em direção da porta que está fechada. O Deus que abriu o Mar Vermelho vai abrir esse rio para você passar e acessar a terra prometida. Oh! Aleluia. Glória a Jesus. E a Bíblia diz então que todo o povo conseguiu entrar, atravessar o rio Jordão. Fala comigo assim, olha, todo o povo. Diga, não ficará ninguém de fora.
Nem mesmo aquele que está cansado, irmão, nem mesmo aquele que está sem forças, nem mesmo aquele que está desanimado, nem mesmo aquele que está ferido, todos conseguirão atravessar esse Jordão. Por quê? Porque não está sozinho. Não vai ficar nenhuma unha do que é seu para o diabo. Não vai ficar nada da promessa que Deus fez a você sem se cumprir, meu irmão. Deus, quando Ele entrega o pacote completo, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem. São todas as coisas, todas as coisas. Diga comigo assim, ó, todas as coisas. Não vai ficar ninguém de fora, irmão. Meu filho está desviado, minha filha está desviada. Para com esse negócio, meu irmão. Não contemple eles pelos olhos naturais do presente, contemple eles pelos olhos da fé. No futuro não vai ficar nada do que é seu para o diabo. Lucas capítulo e versículo fala do que? Fala do batismo. João fala o seguinte: olha, eu vos batizo com água, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. É interessante, pastor Éder, que em Mateus capítulo 3, versículo 16, também fala do batismo de Jesus, que quando ele saiu da água, os céus se abriram, Deus falou e o Espírito Santo desceu. Levante a sua mão direita, diga: o céu vai abrir, Deus vai falar, o Espírito Santo vai descer. Diga: o céu vai abrir, Deus vai falar, o Espírito Santo vai descer. Diga para o irmão do lado: fica ligado, irmão, porque o céu vai se abrir sobre a sua vida. Deus vai falar sobre a sua vida. O Espírito Santo vai descer sobre a sua vida. E é esse mesmo Espírito aqui que João está dizendo: ele batizará você com o Espírito Santo e com fogo. O que João está dizendo é: eu vou batizar vocês com água. A água escorre para baixo, fala da sua influência na terra. Mas ele batizará com fogo. O fogo aponta para cima, fala da sua influência no céu. Está dizendo que você não vai ficar só desfrutando daquilo que Deus está oferecendo para você na terra, não. O céu aguarda eu e você. Será que você pode levantar a mão e dizer: eu creio nisso? Porque o comprometimento com a água, irmão, que escorre para baixo, resulta em uma experiência com o fogo que aponta para cima. O fogo de Deus está aqui nessa noite, irmão. Pastor, mas eu não estou vendo ninguém limpando vidrinho, eu não estou vendo ninguém com a unção do metro, eu não estou vendo ninguém, pastor, levantando cadeira para cima. Irmão, o fogo de Deus está aqui nesta noite. Jeremias capítulo 23 versículo 29, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um fogo. O fogo de Deus está aqui nesta noite. Ele vai queimar esse desânimo, ele vai queimar essa depressão, ele vai queimar essa ansiedade, ele vai queimar tudo aquilo que está entristecendo a sua alma. Oh, aleluia! Falando ainda do Espírito, 1 Coríntios capítulo e versículo. Estão pegando, estão no manto. Vocês não entendem que são templo, que são o templo, fale comigo assim, o local de adoração. Vocês são um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Diga habitação, diga casa, diga local de relação. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é: o corpo de vocês serve para duas coisas. Primeiro, para você adorar o Deus que mora aí dentro. E segundo, para você se relacionar com o Pai que está aí dentro. Casa fala de relação, irmão. Casa fala de intimidade, vai além do templo. Nós precisamos estabelecer uma conexão de adoração com Deus. Lar e altar, igreja e casa, para que possamos então desfrutar do que? Dessa presença do Espírito Santo. Efésios capítulo e versículo fala do Espírito Santo também. Olha o que diz, coisa linda: ele por meio do seu Espírito dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Será que eu posso ouvir um amém? O que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso é: você não vai estar emocionalmente forte o tempo todo. Tem dia que você vai dormir bem e vai se acordar mal. Tem dia que você vai dormir bem, mas você vai se acordar, irmão, com uma sensação horrível, com desânimo, com a matraca falando na sua orelha, um monte de coisas negativas. Tem dia que você vai dormir bem, mas você vai acordar com um monte de pensamentos sobre coisas que Deus até já perdoou, e você ainda fica remoendo páginas que você deveria mudar, e você ainda fica lendo. Mas Paulo está dizendo aqui: ele por meio de quem? Do seu Espírito dê a vocês poder. A palavra poder aqui é dínamos no grego,
de onde vem a palavra dinamite. Dinamite serve para quê, meu irmão? Para explodir. O que Paulo está dizendo é: o que você vai receber do Espírito vai fazer você explodir tudo aquilo que está na sua frente, atrapalhando você de acessar as promessas de Deus. Então, pastor, eu não ando muito bem emocionalmente. E procura um psicólogo, irmão. Pode ir, que não é pecado. Vai num psiquiatra, vai num coach. Eu tenho coach, se quiser a gente dá uma sessão, é 10 mil atendimento. Procure um profissional da saúde mental que você quiser. Agora entenda, irmão, Deus está através do seu Espírito dando poder sobre a sua vida, para que você seja espiritualmente forte. O diabo pode até impedir você de fazer algumas coisas, pode até desanimar você em alguns momentos da vida, mas ele não vai impedir você de servir a Deus, porque você está espiritualmente forte pela presença do Espírito Santo. Amém ou não amém? Atos capítulo 3 versículo diz o seguinte: pela fé no nome de Jesus. Este homem aqui está falando da ocasião em que Pedro e João curaram aquele paralítico de Betesda. De Betesda não, da Porta Formosa. João e Pedro curaram, e aí ficaram assim: ai, mas são crentes esses homens, uau, mas são espiritual, eles até pregam nos Gideões, nossa, esses homens são semideuses. E aí o Pedro olha para eles e diz o seguinte: ei, pela fé no nome de Jesus, que este homem que vocês veem e conhecem foi curado. É pela fé no nome de Jesus, irmão. Glória a Deus. Diga para alguém do lado: você tem um cartão de crédito. Diga assim: não é black, é vermelho, é da cor do sangue do Cordeiro. Esse cartão, esse sangue te dá acesso. A Bíblia diz que nós acessamos o novo e vivo caminho pelo poder do sangue de Jesus. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, se andarmos na luz. Aleluia. Então, irmão, coisas e pessoas podem trazer alívio sobre a sua dor. É tão bom algumas coisas, né? Quem aqui se sente bem quando compra alguma coisa? Um tênis caro, Tavinho. Quando a gente compra alguma coisa, é tão legal, um relógio bonito que a gente gostava, dá uma sensação tão boa, né, irmãos? Ah, para, irmão, sei que você gosta de comprar também. Você não pode ver a palavra 10 vezes sem juros. Se fosse entrada mesmo, daí você Porque coisas e pessoas podem nos trazer alívio à nossa dor. Pessoas trazem alívio à nossa dor. Uma boa palavra, pastor Edson, uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma mensagem domingo à noite empolgante, isso pode até produzir alívio da nossa dor. Mas só a fé no nome de Jesus nos trará cura completa. Talvez você não entendeu, eu vou repetir. Quando as pessoas nos machucam, quando as pessoas nos ferem, quando elas são ingratas conosco, dá uma vontade de se vingar, sim ou não? Ah, desculpa, só eu. A gente tem vontade de se vingar, e o legal é que a gente sabe como se vingar com estilo, se vingar de forma crentez. A gente sabe, irmão, a gente sabe como dar um gelinho. Eu sei como dar um gelinho, eu sei como dar uma esnobadinha, irmão. Eu sei como dar uma segurada na pessoa. E às vezes dá vontade de entrar nesse modo vingador, nesse modo vingativo. O se vingar, ele traz alívio imediato, traz uma sensação boa no momento. Mas a fé naquele que não se vingou dos seus ofensores nos traz o que? Cura completa. Seja curado nesta noite completamente. Tenha fé no nome de Jesus. Olha aqui para mim, essa dor vai passar, essa doença vai parar, vai ser erradicada, essa ferida vai se fechar em nome de Jesus. Mas tenha fé em Jesus, tenha fé nele, meu irmão. 2 Tessalonicenses 3:16 diz o seguinte: o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e em todas as formas. O que Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Tessalônica é que ela precisava entender uma coisa: toda pessoa que não te honra vai roubar a tua paz amanhã. Então abra os seus olhos para as pessoas que estão dando sinais de desonras com você. Abra os seus olhos.
Esta pessoa que hoje está desonrando a sua amizade, que está desonrando o seu caráter, que está desonrando a sua pessoa, amanhã essa pessoa vai roubar a paz da sua vida, vai tirar a paz da sua vida. Mas quando tuas expectativas estiverem somente no Senhor da paz, podem roubar a tua alegria momentaneamente. Não tem como evitar isso. A gente não é de pedra, irmãos, a gente não é de ferro, não somos aqui o Iron Man, nós não somos de ferros. As pessoas que nos machucam tiram a nossa alegria momentaneamente, elas nos deixam, e se permita ficar triste. Quem vive feliz o tempo todo é drogado, meu irmão. Pessoas humanas, pessoas naturais, pessoas normais, elas sabem, elas precisam ter maturidade para enfrentar momentos de tristeza. É normal. Você teve uma perda, você teve uma decepção, é normal você sentir tristeza. Agora tem uma coisa, meu irmão: as pessoas até podem roubar a tua alegria momentaneamente, mas ninguém roubará a tua paz do teu coração, em nome de Jesus. Porque você serve ao príncipe da paz, você serve ao Senhor da paz. Ninguém vai tirar a paz do seu coração. E é isso que incomoda algumas pessoas, porque elas te machucam, perguntam: e aí, ficou triste? Fiquei. Mas vê você plena, vê você pleno. Por quê? Porque você está num lugar em Jesus que ninguém mais rouba a tua paz. Ninguém mais rouba a tua paz, porque você acredita que o choro pode durar uma noite, mas no amanhecer virá a alegria do Senhor que inundará o seu coração, em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo, meia dúzia no culto, irmão. 1 Timóteo capítulo, vocês não decoraram ainda, já sei, é muito difícil. Capítulo e o versículo. Não, aprenderam, tem que brigar, é assim mesmo. Que Paulo fala para Timóteo, para o pastor Timóteo. Querido, se um pastor precisou ouvir essa palavra, imagina eu e você, irmão, imagina a gente, né? Olha que Paulo fala, sem dúvida. Paulo está dizendo: Timóteo, não tem dúvida nenhuma, tira a dúvida do seu coração. Sem dúvida, esse é o grande segredo da nossa fé. Qual é o grande segredo, Paulo? Cristo foi revelado em corpo humano. Para quê, Paulo? Para entender você. O autor aos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não entende as nossas fraquezas, mas um que, como homem, em tudo foi tentado. Diga para alguém do lado: e Deus entende você. Você que não se entende, quem aqui é homem casado? Você entende a sua mulher? Quem não entende a mulher só pisca assim, para não levar a fera para casa. Eu ia trazer ali no carro um livro, Como Entender as Mulheres. Não coube no porta-mala do carro, irmão. Querido, o que Paulo está dizendo é: ei, você não se entende, agora você tem um Deus que te entende. Você tem um Deus que te entende. Ele não concorda com o que você faz de errado, mas Ele entende o que levou você a fazer. Ele não concorda com o jeito que você é. Olha aqui para mim, Ele não concorda. Ele quer mudar, Ele quer moldar, Ele quer melhorar, mas Ele entende o seu jeito, Ele entende você. Ele sabe da sua criação, Ele sabe da tua privação, Ele sabe o que te construiu ruinzinho desse jeito. Ele sabe o que nos construiu bipolares desse jeito, voláteis desse jeito. Ele sabe de tudo, irmão. Então não fique desesperadinho para querer alta performance o tempo todo. Eu tenho que performar, eu tenho que dar resultado, pastor. Tá uma neura, irmão, que todo mundo tem que ser magro. Se você está do lado de um gordinho, ele não fala nada. Mas, irmão, esses magrelos tem que parar com essa chatice. Não pode ver a gente comendo uma bolacha recheada. Ai, pastor, ai, isso é bandido. Tem um pai que se vê o filho chupando uma bala, parece que está chupando um veneno. Irmão, está virando neurose. Isso está virando neura. Nós precisamos entender, irmão, que o estereótipo não define a felicidade de ninguém. Se você está bem, eu não estou fazendo apologia à saúde. Eu faço academia, meus personagens trainers estão ali.
fazia pilates, e acredita, é coisa de homem, sim, pilates. Fazia pilates também. Faz 5 anos que eu não tomo café com açúcar. É 5 anos tomando café sem açúcar na força do ódio. Não me acostumo, horrível. Detesto café sem açúcar. Estou cuidando da minha saúde, quero ficar fininho. Mas infelizmente só está afinando a voz, irmão, e mais nada. Mas eu creio, vou para o legendário agora. Semana que vem vou voltar voando, meu irmão. Mas diante de Deus, sabe o que eu gosto? É que sem dúvida, este é o segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano. Ei, Jesus é humano. Jesus não é desumano como algumas pessoas que a gente teve como amigo e se decepcionou com elas. Jesus é humano, Jesus é sensível, Jesus tem caráter. Jesus nos ama do jeito que nós somos. Jesus nos ama do jeito que nós somos. Acredite nisso. Amém, gente? Olha o que Paulo fala em Filipenses. Qual é o capítulo que eu esqueci? 3. E o versículo 16, olha o que ele fala. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Que legal, irmão. Quando você lê esse mesmo capítulo, no versículo 14, Paulo está falando o seguinte, a partir do versículo 13: quanto a mim, eu não acho que eu já tenha alcançado. Paulo está falando da perfeição, mas ele diz no versículo 14: mas uma coisa eu faço, que é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Veja que no versículo 14 Paulo está assumindo responsabilidade sozinho. Paulo está dizendo: eu não dependo de ninguém, eu preciso me posicionar, eu preciso aprender a resolver meus perrengues, eu preciso aprender a resolver meus BOs, eu preciso ser homem, eu preciso ser macho, eu preciso de posicionamento. Mas agora no versículo 16 ele larga a mão de querer fazer as coisas sozinho. Tem coisas que você tem que fazer sozinho, tem coisas que você tem que sonhar sozinho, tem coisas que você não pode depender de ninguém. Mas não trabalhe sozinho o tempo todo, senão você vai cansar e adoecer. Olha o que ele fala no versículo 16: portanto, vamos. Ele está dizendo: agora eu não quero mais caminhar sozinho, eu quero caminhar com gente que é profético, eu quero caminhar com gente animada, eu quero caminhar com gente de fé. Pergunte para alguém do lado: e com quem que você está andando, meu irmão? É por isso que você não sai do lugar, porque você não se junta com gente que é para frente. E o fulano é muito sonhador. É melhor ser um sonhador do que um dorminhoco. Ande com gente que tem sonho e não com gente que tem sono o tempo todo, só quer dormir. É narcolepsia espiritual, só quer dormir, irmão. Eu lembro quando eu era adolescente, eu era futebol, eu dormia em pé na fila do banco. Em pé, parecia um cavalo velho. Irmão, tem gente que só quer dormir. Paulo está dizendo: portanto, vamos em frente, na mesma direção. Amém ou não amém? Diga assim: na mesma direção. Diga: porque não adianta estar no caminho, porque o mesmo caminho que leva a Florianópolis leva para Porto Alegre. Eu preciso saber para onde eu quero ir e caminhar na mesma direção. Paulo está dizendo: nós vamos juntos. Para onde? Na mesma direção seguida até agora. Paulo está dizendo: o que eu comecei a fazer quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu não vou pegar um atalho, pastor Gelson, eu não vou pegar uma bifurcação, não. Eu vou continuar no mesmo sentido, irmão, no mesmo caminho, porque não existe caminhos, existe atalhos, mas caminho só existe um. Jesus falou, e eu não vou dizer o texto para não confundir você, mas está lá em João capítulo 14 versículo 6: eu sou o caminho. Estamos indo na mesma direção de fé, meu irmão. Eu continuo sonhando, eu estou com 54 anos, eu continuo sonhando. E tem um rapaz aqui na igreja que ele diz: pastor, eu já tenho muita coisa material, eu tenho apartamento que nem sei a quantia, casa que não sei a quantia, carros, lotes. Mas tem uma coisa: se Deus continuar abrindo portas, eu vou continuar entrando, porque eu quero transbordar sobre a vida de pessoas. Meu irmão, continue caminhando nesse mesmo caminho de fé que você tinha quando você era novo convertido. Você acreditava nas palavras que eram liberadas, você chorava quando você escutava um hino profético,
profético. Continue alimentando essa mesma fé, andando nesse mesmo caminho, no mesmo sentido. Qual é o sentido, pastor? É a vitória. Qual é o sentido? É o milagre. Qual é o sentido? É a bênção. Qual é o sentido? É a conquista. Qual é o sentido? É o céu. Fique em pé aplaudindo ao nome de Jesus. Não, pelo amor de Deus, irmão, aplauda com vontade. A banda pode subir em nome de Jesus. Levante as suas mãozinhas, feche os seus olhinhos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos teus filhos 3:16 sobre a vida deles. 3:16 sobre a vida deles. Nós vamos continuar avançando juntos. Nós vamos continuar conquistando juntos. Nós vamos continuar sonhando juntos. Sim, nós vamos continuar, Senhor. Ainda que nós enfrentamos perrengues, ainda que enfrentamos desafios, ainda que enfrentamos fases difíceis. Todo mundo passa por fase difícil, irmão. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Luta. Diga comigo assim, ó, luta. Profetiza. Luta é igual diarreia. Você não espera. Ela chega rápido e com força, mas passa. Olha que exemplo maravilhoso, que exemplo culto, meu Deus do céu. Bota lá no teu Instagram, luta é igual a diarreia. Posta lá, disse o meu pastor, luta é igual a diarreia. Você não quer, mas ela vem. Quando vê, você vai ter que estar andando assim. Ela vem, irmão, ela vem. Ela te pega na hora que você não imagina. E vem com força. Vem com força, meu irmão. Mas passa. Vai passar, irmão. Para de frescura. Para de ficar se apegando em detalhes. Ei, o que Deus já fez na tua vida, você já está no lucro, irmão. Ei, para com essa pose aí. Desça do pedestal, irmão. Está na hora da igreja voltar para o culto barulhento. Está na hora da igreja voltar para a adoração intensa. Está na hora da igreja acessar o milagre de Deus e continuar avançando em nome de Jesus.